bem, vamos então para mais um capítulo do livro As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene, capítulo 8. Mude suas circunstâncias, mudando sua atitude. A lei da autossabotagem. Então, dá uma olhada aí na nossa vinheta que já começa o conteúdo. A lei da autossabotagem. Cada um de nós tem uma maneira particular de olhar para o mundo, de interpretar eventos e ações das pessoas ao nosso redor. Isto é nossa atitude e determina muito do que nos acontece na vida. E se nossa atitude é essencialmente temerosa, vemos o negativo em cada circunstância. Nós nos impedimos de correr riscos. Nós culpamos os outros por erros e não aprendemos com eles. Se nos sentimos hostis ou desconfiados, fazemos com que os outros sintam estas emoções em nossa presença. Nós começamos a nos sabotar as nossas carreiras e também os nossos relacionamentos, criando inconscientemente as circunstâncias que mais tememos. A atitude humana, no entanto, é maleável. Ao tornar nossa atitude mais positiva, aberta e tolerante do que outras pessoas, podemos desencadear uma dinâmica muito diferente. Podemos aprender com a adversidade, criar oportunidades a partir do nada e atrair pessoas para nós. Devemos explorar os limites de nossas forças e também a nossa intensa vontade até onde ela pode levar aonde queremos chegar. Vamos então começar a leitura, sempre com uma história para fundamentar o capítulo. Vamos começar com a liberdade final. Quando criança, Anton Chekhov, 1860 a 1904, o futuro escritor célebre. Cada manhã, com um sentimento de medo, ele seria espancado pelo seu pai, ou será que seria de alguma forma poupado? Sem aviso e às vezes sem causa aparente, seu pai, Pavel Yegorovich, iria atingi-lo duro várias vezes com uma bengala ou um chicote, ou a parte de trás de sua mão. O que tornou-o duplamente confuso foi que seu pai não o espancaria-o de qualquer malícia aparente ou raiva. Ele disse a Anton que ele fazia isso por amor. Foi vontade de Deus que as crianças fossem espancadas para incutir humildade. Foi assim que ele foi criado. E olha que multa este homem poderia ter desenvolvido. No final da surra, o jovem Anton teve que beijar a mão do pai e pedir para ser perdoado. Pelo menos ele não estava sozinho nessa provação. Seus quatro irmãos e uma irmã, todos receberam o mesmo tratamento. A surra não era a única coisa que ele temia. No entardecer, ele iria ouvir os passos se aproximando de seu pai fora de sua casa de madeira, caindo aos pedaços, e ele tremia de medo. Mas muitas vezes ele estava vindo para casa a essa hora para pedir às crianças e então, para substituí-lo na mercearia que ele possuía na cidade remota de Tagarot, na Rússia, onde a família morava. Para a maioria dos anos que passavam, a loja estava insuportavelmente fria. Enquanto cuidava do balcão, Anton tentava fazer sua lição de casa, mas seus dedos rapidamente ficavam dormentes
e a tinta no pote da caneta congelaria. Nessa bagunça, de uma loja que cheirava a carne rançosa, ele teria que ouvir as piadas sujas dos camponeses ucranianos que trabalhavam lá e testemunhar o comportamento lascivo da variedade de bêbados da cidade que perambulavam pelas suas doses de vodka. No meio de tudo isso, ele teve que certificar-se de que cada kopeck foi contabilizado, ou ele teria que adicionar debatendo-se com seu pai. Ele acostumava ficar até altas horas enquanto seu pai estava se embebedando em outro lugar. Sua mãe tentaria intervir. Ela era uma alma gentil, mas não era páreo para o marido. O menino era jovem demais para trabalhar. Ele precisava de tempo para os estudos. Sentado na loja congelada, ele estava arruinando sua própria saúde. O pai trovejaria de volta antes que Anton, que era preguiçoso por natureza, e somente através de um trabalho duro ele poderia se tornar um homem respeitável. Não houve descanso na presença do pai. No domingo, aquele dia em que a loja estava fechada, ele acordava as crianças às 4 ou 5 horas da manhã para ensaiar seu canto para o coro da igreja, dos quais ele era diretor. Uma vez na casa do serviço, eles teriam que repetir esse ritual por conta própria, depois retornar à missa ao meio-dia. Quando acabou, todos estavam exaustos demais para jogar. Nos momentos em que ele tinha para si mesmo, Anton iria passear na cidade. Tagarrog era um lugar sombrio para se crescer. As frentes de quase todas as casas estavam decaindo e desmoronando, como se já estivessem como ruínas antigas. As estradas não foram pavimentadas e quando a neve derreteu, havia uma lama por toda parte, com buracos gigantescos que podiam engolir crianças até o pescoço. Não havia luzes nas ruas. Prisioneiros seriam encarregados de encontrar os cães vadios nas ruas e batendo-os para a morte. O único lugar quieto e seguro era o cemitério ao redor, e Anton visitava-o com frequência. Nesses passeios, ele se perguntaria sobre si mesmo e sobre o mundo. Estava ele realmente tão inútil que ele mereceria as surras quase diárias do seu pai? Possivelmente. E, no entanto, seu pai era uma condição ambulante. Ele era preguiçoso, bêbado e bastante desonesto com os clientes, apesar de seu zelo religioso. E os cidadãos de Tagarrog eram igualmente ridículos e hipócritas. Ele iria observá-los no cemitério, tentando agir piedosamente durante o serviço fúnebre, mas depois sussurrando animadamente a um outro sobre os deliciosos bolos que comiam mais tarde na casa da viúva, como se fosse por isso que eles tinham aparecido. Seu único recurso enfaciador e do tédio que ele constantemente sentia foi rir de tudo. Ele se tornou um palhaço da família, imitando os personagens de Tagarrog e inventando histórias sobre suas vidas privadas. Às vezes seu humor se tornava agressivo. Ele jogou praticamente de forma cruel piadas sobre outras crianças no bairro. Enviado para o supermercado pela sua mãe, ele muitas vezes atormentou o pato vivo ou o frango que ele carregava em um saco. Ele estava se tornando travesso e bastante preguiçoso. Então, em 1875, tudo mudou para a família Chekhov. De Anton a dois irmãos mais velhos, Alexander e Nikolai, tiveram o suficiente. Eles decidiram se mudar para Moscou. Alexander para prosseguir o diploma universitário e Nikolai para se tornar um artista. Este desprezo de sua autoridade enfureceu o pai, mas ele não podia detê-los. Na mesma época, Pavel Igorovsky teve que finalmente confrontar completamente pela má gestão da mercearia. Ele acumulou dívidas de longos anos e agora as contas venceram. Enfrentando a falência e quase certamente com o tempo
na prisão do devedor, ele silenciou, saiu na cidade numa noite, sem encontrar a sua esposa, e fugiu para Moscou, pretendendo viver com seus filhos. A mãe foi forçada a vender as posses da família para pagar as dívidas. Um pensionista que morava com ele se ofereceu para ajudar a mãe e com seu caso contra os credores. Mas, para sua surpresa, ele usou suas conexões judiciais para roubar os Chekhovs de sua casa. Sem um centavo para o nome dela, a mãe foi forçada a sair para Moscou com as outras crianças. Só Anton ficaria para terminar os seus estudos e obter o seu diploma. Ele foi acusado de vender toda a família restante pertencentes e enviado o dinheiro para Moscou o mais rápido possível. O ex-pensionista, agora dono da casa, deu a Anton um canto de um espaço para morar. E assim, com a idade de 16 anos, seu dinheiro próprio e nenhuma família para cuidar dele, Anton foi repetidamente abandonado por ele mesmo em Taganrog. Anton nunca esteve realmente sozinho antes. Sua família tinha sido toda a sua vida, para melhor ou para melhor. Agora era como se o fundo tivesse caído. Ele não tinha mais ninguém a quem pedir ajuda de alguma forma. Ele culpou o seu pai por ter esse destino miserável, por estar preso em Taganrog. Um dia ele se sentiu irritado e amargo, e no dia seguinte foi deprimido. Mas logo ficou claro que ele não tinha tempo para tais sentimentos. Ele não tinha dinheiro nem recursos, e ainda assim, de alguma forma, ele teve que sobreviver. Então ele se contratou como professor para tantas famílias quanto possível. Quando eles saíram de férias, ele muitas vezes passava fome por dias. Seu único paletó estava surrado e ele não tinha galochas para as fortes chuvas. Ele sentiu vergonha quando entrou nas casas, tremendo com os pés molhados. Mas pelo menos agora ele era capaz de apoiar-se. Ele decidira se tornar um médico. Ele tinha um quadro científico de mente e os médicos fizeram uma boa vida. Para entrar na faculdade de medicina, ele teria que estudar muito mais. Frequentando a biblioteca da cidade, o único lugar que ele poderia trabalhar em paz tranquilamente, ele começou a procurar também as sessões de literatura e filosofia. E logo sentiu sua mente subindo muito além de Taganrog. Com os livros, ele não se sentia mais preso. À noite, ele retornou ao seu canto de uma sala para escrever histórias e dormir. Ele não tinha privacidade, mas ele podia manter o seu canto limpo e arrumado, livre da desordem usual da casa de Chekhov. Ele finalmente começou a se acalmar, e novos pensamentos e emoções vieram a ele. O trabalho não era mais algo que ele temia. Ele amava absorver sua mente em seus estudos e tutoria. Ele se sentia orgulhoso e digno. Ele poderia cuidar de si mesmo. Cartas vieram de sua família. Alexandra reclamando sobre o pai, fazendo todo mundo miserável novamente. Mikhail, o filho mais novo, sentindo-se sem valor e deprimido. Então escreveu de volta para Alexandra pare obcecado com o nosso pai e comece a cuidar de si mesmo. Ele escreveu para Mikhail: por que você se refere a si mesmo como meu inútil, insignificante irmão mais novo? Você sabe onde você deve estar, ciente da sua inutilidade? Antes de Deus, talvez, mas não antes das pessoas. Você deve estar ciente do seu valor. Até mesmo Anton ficou surpreso pelo novo tom que ele estava tomando nessas cartas. Então, um dia, vários meses depois de ser abandonado, ele vagou pelas ruas de Taganrog e de repente sentiu dentro de si uma tremenda e esmagadora sensação de empatia e amor pelos pais dele.
De onde veio isso? Ele nunca sentira isso. Nos dias em que antecederam esse momento, ele estava pensando muito e muito sobre o seu pai. Ele era realmente culpado por todos os seus problemas? E o pai de Pavel, Egor Mikhailovich, nascera um servo, sendo a servidão uma forma de escravidão contratada. Os Chekhovs tinham sido servos por várias gerações. E Egor finalmente conseguira comprar a liberdade da família. E ele colocou seus 3 filhos em diferentes campos. Pavel o designou como comerciante da família, mas Pavel não conseguiu lidar. Ele tinha um artístico temperamento, poderia ter sido um talentoso pintor ou músico. Ele sentiu um amargo em seu destino, uma mercearia e 6 crianças. Seu pai teve que espancá-lo, e por isso ele bateu muito nos seus filhos. Embora não seja mais um servo, Pavel ainda se curvou e beijou a mão de todos os oficiais locais e proprietários de terra. Ele permaneceu um servo no coração. Anton podia ver que ele e seus irmãos estavam caindo no mesmo padrão, amargo, secretamente sentindo-se sem valor e querendo ter raiva sobre todos. Agora que ele estava sozinho e cuidando de si mesmo, Anton ansiava por ser livre no verdadeiro sentido da palavra. Ele queria ser livre no passado, livre do seu pai. E aqui, enquanto ele andava pelas ruas de Tangarog, a resposta veio a ele a partir desses novos e repentinos sentimentos, essas emoções. Entendendo seu pai, ele poderia aceitar e até amar a ele. Ele não era um tirano imponente, mas um velho bastante indefeso. Com um pouco de distância, ele podia sentir compaixão e perdoar os espancamentos. Ele não ficaria enredado em todos os sentimentos negativos que o seu pai o inspirou. E ele poderia finalmente valorizar também seu tipo. Poderia valorizar sua mãe e não a culpar por ser tão fraca. Com uma mente esvaziada de rancor e pensamentos obsessivos de sua infância perdida, era como se um grande peso fosse repentinamente tirado dele. Ele fez um voto para si mesmo, não mais se culpando e se desculpando para as pessoas, não mais reclamando e culpando, não mais se desordenando a viver e perder tempo. A resposta para tudo foi trabalho e amor. Trabalho e amor. Ele teve que espalhar essa mensagem para a sua família e salvá-los. Ele teve que compartilhar com a humanidade através de histórias e peças. Finalmente, em 1879, Anton mudou-se para Moscou para ficar com a sua família e frequentar a escola de medicina. O que ele viu lá o fez desanimado. Os Chekhovs e alguns pensionistas foram todos amontoados em um único quarto em um porão de um cortiço, no meio de um distrito da luz vermelha. A sala tinha pouca ventilação e quase sem luz. O pior de tudo foi que a moral do grupo estava muito ruim. Sua mãe foi espancada pela constante ansiedade sobre o dinheiro e a existência subterrânea. O pai dele bebeu ainda mais e realizou alguns trabalhos estranhos que foram um pouco mais desvalorizados de possuir um negócio. Ele continuava a bater em seus filhos. Os irmãos mais novos de Anton não estavam mais na escola. A família não conseguia pagar por isso. E me senti completamente inútil. Mikhail, em particular, foi ainda mais deprimido do que nunca. Alexander tinha conseguido trabalhar como escritor para revistas, mas ele sentiu que ele merecia algo melhor e começou a beber fortemente. Ele culpou seus problemas em seu pai por segui-los para Moscou e assombrou-se a cada movimento seu. Nikolai, o artista, dormiu até tarde, trabalhava esporadicamente e passava uma parte do tempo na taverna local. A família estava em uma espiral e uma taxa alarmante, e a vizinhança em que viviam só o fazia piorar. O pai e Alexander haviam se mudado recentemente. Anton decidiu que precisava fazer o oposto, entrar na sala apertada e tornar-se um catalisador de mudanças. Ele não iria pregar ou criticar, mas em vez disso, definiria o exemplo apropriado.
O que importaria era manter a família junta e elevando seus espíritos. Para sua mãe oprimida, sua irmã, ele anunciou que iria se encarregar de trabalho doméstico. Vendo Anton limpando e passando roupa, seus irmãos agora concordavam em compartilhar esses deveres. Ele apertou e salvou a sua própria escola de medicina, a bolsa de estudos, e conseguiu mais dinheiro com seu pai e Alexandre. Com esse dinheiro, ele colocou Mikhail, Ivan e Maria de volta à escola. Ele conseguiu encontrar um trabalho melhor para o pai. Usando o dinheiro do pai e suas próprias economias, ele foi capaz de mover toda a família para um apartamento muito maior com uma vista. Ele trabalhou para melhorar todos os aspectos de suas vidas. Ele conseguiu seus irmãos e irmãs para ler livros que ele havia escolhido, e bem na noite eles iriam discutir e argumentar as últimas descobertas em ciências e questões filosóficas. Lentamente, todos eles ligavam em um muito mais profundo nível, e eles começaram a se referir a ele como um Papa Antosha, o líder da família. A atitude de reclamação e autopiedade que ele teve primeiro encontrado desapareceu na parte. Seus dois irmãos mais novos agora conversavam animadamente sobre as suas futuras carreiras. O maior projeto de Anton era reformar Alexandre, a quem ele considerava o membro mais talentoso e problemático da família. Uma vez Alexandre chegou em casa completamente bêbado, começou a insultar a mãe e a irmã e ameaçou esmagar o rosto de Anton. A família tinha se resignado com essas tiradas, mas Anton não iria mais tolerar isso. Ele falou para Alexandre no dia seguinte, e se ele já gritou com outra família, com algum membro da família, ele iria trancá-lo e negá-lo como irmão. Ele era para tratar a sua mãe e a sua irmã com respeito e não culpar o pai por ter voltado a beber e ser um mulherengo. Ele deveria ter alguma dignidade, vestir-se bem e cuidar-se. Esse foi o novo código da família. Alexander pediu desculpas e seu comportamento melhorou, mas foi uma batalha contínua que exigiu toda a paciência e amor de Anton. Para a linha autodestrutiva dos Chekhovs estava profundamente arraigada. Isso levou o Nikolai a uma morte precoce de alcoolismo, e sem constante atenção, Alexander poderia facilmente seguir o mesmo caminho. Lentamente, Anton desmamou o irmão de bebê e ajudou com a sua carreira jornalística, e finalmente Alexander estabeleceu uma vida tranquila e satisfatória. Em algum momento de 1884, Anton começou a cuspir sangue, e foi aparentemente para ele que ele tinha os sinais preliminares de tuberculose. Ele recusou-se a submeter o exame de um colega médico. Ele preferiu não saber e continuar escrevendo e praticando medicina sem se preocupar com seu futuro. Mas, como ele se tornou cada vez mais famoso por suas peças e contos, ele começou a experimentar um tipo de desconforto, a inveja e críticas mesquinhas dos seus colegas escritores. Eles formaram várias panelinhas políticas e atacaram interminavelmente uns aos outros, incluindo o próprio Anton, que se recusava a se alinhar a qualquer causa revolucionária. Tudo isso fez com que Anton se sentisse cada vez mais desencantado com o mundo literário. O humor elevado, ele não tinha cuidadosamente trabalhado em Taganrog e estava dissipado. Ele ficou deprimido e considerou desistir de escrever inteiramente. Então, no final de 1889, ele pensou em uma maneira de libertar as suas crescentes depressões. Desde os seus dias em Taganrog, os mais pobres e os membros mais abjetos da sociedade o fascinaram. Ele gostava de escrever sobre ladrões e vigaristas e entre suas mentes. Os membros mais humildes da sociedade russa eram seus prisioneiros, que viviam em condições horríveis, e a prisão mais notória da Rússia estava na ilha de Sakhalin, ao norte do Japão. Ele abrigou 5 colônias penais com centenas de milhares de prisioneiros e suas famílias. Foi como um estado de sombra. Ninguém na Rússia tinha alguma ideia do que realmente acontecia na ilha.
Essa poderia ser a resposta para a sua atual miséria. Ele iria fazer a árdua jornada pela Sibéria até a ilha. Ele entrevistaria os criminosos mais endurecidos. Ele iria escrever um livro detalhado sobre as condições de lá. Longe do mundo literário pretensioso, ele conectar-se-ia com algo muito mais real e iria reacender o humor generoso que ele tinha trabalhado em Tangaroga. Seus amigos e familiares tentaram dissuadi-lo. Sua saúde tinha chegado em uma situação muito ruim e a viagem poderia matá-lo. Mas quanto mais eles tentavam dissuadir, mais ele tinha certeza de que esta era a única maneira de se salvar. Depois de uma viagem de 3 meses, ele finalmente chegou à ilha em julho em 1890 e ele imediatamente emergiu nesse novo mundo. A tarefa era entrevistar todos os presos possíveis, incluindo os mais cruéis assassinos. Ele investigou todos os aspectos de suas vidas. Ele testemunhara as mais terríveis sessões de tortura dos prisioneiros e seguiam as condenações enquanto trabalhava nas minas locais, acorrentado a carrinho de mão. Prisioneiros que completavam as suas sentenças frequentemente tinham que ficar na ilha em campos de trabalho. E assim Sankalim estava cheio de esposas esperando para se juntar a eles nos campos. Essas mulheres e suas filhas recorreram à prostituição para se manterem. Tudo foi projetado para degradar o espírito das pessoas e drená-los de cada grama de dignidade. Isso lembrou de uma dinâmica familiar, em uma escala muito maior. Ele foi certamente o menor degrau do inferno que ele poderia ter visitado. E isso o afetou profundamente. Ele agora ansiava para voltar a Moscou e escrever sobre o que ele tinha visto. Seu senso de proporção havia sido restaurado. Ele tinha finalmente se libertado dos pensamentos mesquinhos e preocupações que tinham o levado para baixo. Agora ele poderia sair de si mesmo e sentir generosidade novamente. O livro que ele escreveu, Sankalim Island, pegou a atenção do público e levou às reformas substanciais das condições da ilha. Em 1897, sua saúde se deteriorou e ele começou a tossir sangue bastante regularmente. Ele não podia mais disfarçar sua tuberculose do mundo em geral. O médico que o tratou aconselhou que ele se aposentasse do seu trabalho e deixasse Moscou para sempre. Ele precisaria de descanso. Talvez vivendo em um sanatório, ele poderia prolongar sua vida por alguns anos. Anton não queria nada disso. Ele viveria como se nada tivesse mudado. Um culto começou a se formar em torno de Chekhov, compreendendo jovens artistas e adorando fãs de suas peças, que fizeram dele um dos escritores mais famosos da Rússia. Eles vieram visitá-lo em grande número, embora eles estivessem claramente doentes, irradiavam uma calma que surpreendia a todos. De onde ele veio? Ele nasceu desse jeito? Ele parecia absorver completamente em suas histórias e problemas. Ninguém nunca o ouviu falar sobre sua doença. No inverno de 1904, quando a sua condição piorou, ele subitamente teve o desejo de fazer um passeio de trenó aberto pelo país. Ouvindo os sinos de trenó e respirando o ar frio que tinha sido um dos seus maiores prazeres, e ele precisava sentir isso mais uma vez. Colocou ele em tal alto astral que ele não se importava mais com as consequências que eram terríveis. E ele morreu alguns meses depois. Agora vamos para a atitude ressentida. Lembrando sempre de curtir o canal e de compartilhar e de se inscrever também no canal. Vamos lá então, atitude ressentida. Quando criança, esses tipos nunca sentiram ter amor e afeição parentais suficientes. Eles sempre foram ávidos por mais atenção. Eles carregam esse sentimento de insatisfação e decepção com eles ao longo de toda a sua vida, de todas as suas vidas.
eles nunca estão completamente obtendo o reconhecimento que merecem. Eles são especialistas em digitalização de rostos das pessoas por sinais de possíveis desrespeito ou desdém. Eles veem tudo em relação a si mesmos, uma afronta pessoal. Quando eles sentem essa falta de respeito e reconhecimento, eles não explodem de raiva. Eles são geralmente cautelosos e gostam de controlar suas emoções. Em vez disso, a dor começa a incumbir dentro deles e a sensação de injustiça vai crescendo cada vez mais forte. Como eles podem refletir sobre isso? Eles não esquecem facilmente. Em algum momento eles vão tomar sua vingança em algum ato de sabotagem astutamente ou uma agressão passiva. Porque eles têm um sentimento contínuo de ser injustiçado, eles tendem para projetar isso no mundo, vendo opressores por toda parte. Desta maneira, eles muitas vezes se tornam o líder daqueles que se sentem insatisfeitos e oprimidos. Se tais tipos ganham poder, eles podem se tornar bastante cruéis e vingativos, finalmente capaz de desabafar seus ressentimentos em várias vítimas. Em geral, eles se portam com um ar de arrogância, eles estão acima dos outros, mesmo que ninguém reconheça isso. Eles carregam a cabeça um pouco também alto. Eles frequentemente têm um leve sorriso de desdém. Quando eles ficam mais velhos, eles são propensos a escolher batalhas mesquinhas, incapazes de conter completamente seus ressentimentos que acumulam ao longo do tempo. Sua amarga atitude empurra um monte de gente para longe e, assim, muitas vezes acabam reunindo-se com outros que têm essa atitude, como sua forma de comunidade. O imperador romano Tibério, de 42 a.C. até 37 d.C., é talvez o mais exemplo clássico desse tipo. Quando criança, seu tutor notou algo errado com o menino. Ele era um jarro moldado com sangue e bile. O tutor escreveu uma vez para um amigo, o escritor Suetônio, que conhecia Tibério, descreveu da seguinte forma: ele carregava-se com a cabeça orgulhosamente alto. Ele estava quase sempre em silêncio, nunca dizendo uma palavra exceto agora e novamente. E mesmo assim ele fez isso com extrema relutância, ao mesmo tempo sempre fazendo um gesto desdenhoso com seus dedos. O imperador Augusto, o seu padrasto, tinha que continuamente pedir desculpas ao Senado por suas maneiras desagradáveis, cheia de altivez. Tibério odiava sua mãe. Ele nunca a amou o suficiente. Ele nunca se sentiu apreciado por Augusto, ou seus soldados, ou os romanos. Quando ele se tornou imperador, ele tomou lenta e metodicamente uma estratégia para se vingar daqueles que ele achava que o desprezavam. E tal vizinhança, ele se tornou frio e cruel. Conforme ele ficou mais velho, ele se tornou cada vez mais impopular. Seus inimigos eram uma legião. Sentindo ódio dos seus súditos, ele se retirou para uma ilha, a ilha de Capri, onde passou os últimos 11 anos do seu reinado, quase que evitando completamente Roma. Ele era conhecido por repetir para os outros em seus últimos anos: depois de mim, deixe o fogo destruir a terra. Em sua morte, Roma explodiu com a celebração. As multidões expressando seus sentimentos com a famosa frase: No Tibre, riu com Tibério. Se você notar tendências ressentidas dentro de si mesmo, o melhor antídoto é aprender a abandonar mágoas e decepções na vida. É melhor explodir em raiva no momento, mesmo que seja irracional, do que guisado a ter sites que você provavelmente alucinou ou exagerou. Pessoas são geralmente indiferentes ao seu destino, não tão antagônicas quanto você. Imagine, poucas pessoas de suas ações são realmente direcionadas a você.
Respeito é algo que deve ser ganhado através de suas conquistas. Não é algo dado a você simplesmente por ser humano. Você deve sair do ciclo ressentido, tornando-se mais generoso em relação às pessoas à sua volta. Ao lidar com esse tipo, você deve exercer uma cautela suprema. Embora possa sorrir e parecer agradável, na verdade eles estão escrutinando você por qualquer possível insulto. Você pode reconhecê-los, as suas histórias de batalhas passadas e súbitas rupturas com as pessoas, bem como quão facilmente eles julgam os outros. Você pode tentar ganhar lentamente sua confiança e abaixar suas suspeitas, mas esteja ciente de que quanto mais tempo você estiver ao redor delas, quanto mais combustível você der para elas se ressentirem, a sua resposta pode ser muito cruel. Melhor evitar esse tipo se possível. Vamos para uma próxima atitude agora, a atitude expansiva, ou também chamada de positiva. Cerca de 50 anos atrás, muitos médicos especialistas começaram a pensar em saúde em um novo e revolucionário caminho. Em vez de se concentrar em problemas específicos como a digestão ou doenças de pele ou a condição do coração, eles decidiram que era muito melhor olhar para o corpo humano como um todo. E se as pessoas melhorassem sua dieta e seus hábitos de exercício, isso teria um efeito benéfico sobre todos os órgãos, porque o corpo é um todo interligado. Isso parece óbvio para nós agora, mas uma maneira orgânica de pensar tem uma aplicação para a nossa saúde psicológica também. Agora, mais do que nunca, as pessoas se concentram em seus problemas específicos, sua depressão, sua falta de motivação, suas inadequações sociais, seu tédio. Mas o que governa todos esses problemas aparentemente separados é nossa atitude, como vemos o mundo diariamente. E é assim que vemos e interpretamos eventos. A melhor atitude que todos têm em geral é que quanto mais você elevar os seus bens criativos, os seus poderes criativos, a capacidade de lidar com o estresse, os níveis de confiança, o relacionamento com as pessoas. Foi uma ideia inicialmente promulgada na década de 1890 pelo grande psicólogo americano William James, mas continua a ser uma revolução esperando para acontecer. Uma atitude negativa é restritiva e é projetada para diminuir a riqueza da vida à custa dos nossos poderes criativos, nosso senso de realização, nossos prazeres sociais e nossas energias vitais. Sem falar que, desperdiçando outro dia sobre tais condições, seu objetivo é sair para expandir o que você vê e o que você experimenta. Você quer abrir a abertura da lente o mais largamente possível. Aqui está o seu roteiro. Como ver o mundo? Veja-se como um explorador com o presente da consciência. Você está diante de um universo vasto e desconhecido que nós, humanos, apenas começamos a investigar. A maioria das pessoas prefere se apegar a certas ideias e princípios, muitos deles adotados cedo na vida. Eles estão secretamente com medo do que é desconhecido e incerto. Eles substituirão a curiosidade pela convicção. Até o momento, eles são 30. Eles agem como se eles soubessem tudo o que precisam saber. Como explorador, você deixa toda essa certeza para trás. Está dentro de você uma busca contínua de novas ideias, novas formas de pensar. Você não vê limites para onde sua mente pode vagar. E você não está preocupado como, de repente, pode aparecer inconsistências ou desenvolvendo ideias que diretamente contradizem o que você acreditou alguns meses antes. Ideias são coisas para brincar com você. Se você ficar com elas por muito tempo, elas se tornarão algo morto. Você está voltado ao seu espírito infantil e curioso, de curiosidade, de antes que você tivesse um ego e está certo de que era mais importante se conectando-se ao mundo. Você explora todas as formas de conhecimento, de todas as culturas e períodos, enfim. Você quer ser desafiado. Ao abrir a mente dessa maneira, você irá liberar poderes criativos e você se dará um grande prazer mental. Como parte disso, esteja aberto para explorar os insights que vêm em seu próprio inconsciente, como revelado em seus sonhos em momentos de cansaço e nos desejos reprimidos que vazam em certos momentos. Você tem
Nada a temer ou reprimir ali. O inconsciente é meramente mais um reino para você explorar livremente. Como ver a adversidade? Nossa vida inevitavelmente envolve obstáculos, frustrações, dores, separações. Como chegamos a lidar com tais momentos em nossos primeiros anos desempenha um papel importante no desenvolvimento de nossas atitudes em geral com relação à vida. Para muitas pessoas, momentos tão difíceis inspirá-los a restringir o que vem e experimentam. Eles passam a vida tentando evitar qualquer tipo de adversidade, mesmo que isso signifique desafiar-se ou obter muito sucesso em suas carreiras. Em vez de aprender com experiências negativas, eles querem reprimi-las. Seu objetivo é se mover na direção oposta, para abraçar todos os obstáculos como experiências de aprendizagem, como forma de se fortalecer. Nisso, como você abraça a própria vida. Em 1928, a atriz Joan Crawford teve um sucesso razoável na sua carreira em Hollywood, mas ela estava se sentindo cada vez mais frustrada com os papéis limitados que ela estava recebendo. Ela viu outras atrizes menos talentosas se desenvolver à sua frente. Talvez o problema fosse que ela não era tão assertiva o suficiente. Ela decidiu que precisava expressar sua opinião para um dos chefes de produção mais poderosos da MGM, o Irving Thalberg. Mas ela percebeu que Thalberg via isso como imprudência e que ele era vingativo por natureza. Ele, portanto, lançou-se em um ocidental, sabendo que era a última coisa que ela queria e que tal destino era um beco sem saída para muitas atrizes. John tinha aprendido a lição e decidiu abraçar seu destino. Ela fez-se amar o gênero. Ela se tornou uma especialista em cavaleiros. Ela deu no Velho Oeste e ficou fascinado pelo seu folclore. Se isso que levou a chegar lá na frente, ela decidiu se tornar a atriz principal de westerns no mínimo, e se expandiria suas habilidades de atuação. Este tornou a sua atitude ao longo da vida para o trabalho e os desafios supremos como uma atriz que uma atriz enfrenta em Hollywood, onde as carreiras eram geralmente muito curtas. Cada revés foi uma chance de crescer e se desenvolver. Em 1946, Malcolm Light, de 20 anos de idade, mais tarde conhecido como Malcolm X, começou a cumprir uma sentença de prisão de 8 anos por roubo. Prisão geralmente tem o efeito de endurecer o criminoso e estreitar sua visão já estreita do mundo. Em vez disso, Malcolm decidiu reavaliar a vida dele. Ele começou a passar o tempo na biblioteca da prisão e se apaixonou por livros e aprendizados. Como ele viu agora, a prisão lhe proporcionou melhores meios possíveis de mudar a si mesmo e sua atitude com relação à vida. Com tanto tempo em suas mãos, ele poderia estudar e ganhar um bom grau. Ele poderia desenvolver a disciplina que ele sempre estivera perdendo. Ele poderia treinar-se para se tornar um palestrante especialista. Ele abraçou a experiência sem qualquer amargura e emergiu mais forte do que nunca. Uma vez que ele deixou a prisão, ele viu qualquer dificuldade, grande ou pequena, como um meio para testar e endurecer-se. Embora a adversidade e a dor estejam geralmente fora do seu controle, você tem o poder de determinar sua resposta e o destino que vem a partir desse. Como se ver? À medida que vamos envelhecendo, tendemos a colocar limites. Até onde podemos ir na vida? Ao longo dos anos, internalizamos as críticas e dúvidas dos outros. Ao aceitar o que pensamos ser os limites da nossa inteligência e poderes criativos, criamos uma dinâmica autorrealizável. Eles se tornam nossos limites. Você não precisa ser tão humilde e egoísta apagando esse mundo. Tão humildemente não é uma virtude, mas sim um valor que as pessoas promovem para ajudar e mantê-lo mais abaixo. O que quer que você esteja fazendo agora, você é de fato capaz de fazer muito mais. E pensando assim, você irá criar uma dinamite muito diferente. Nos tempos antigos, muitos líderes como Alexandre o Grande e Júlio César sentiram que eles eram descendentes de deuses e com uma parte divina.
Esta autoconfiança se traduziria em altos níveis de confiança que os outros se alimentariam e reconheceriam. Tornou-se uma autorrealização, uma profecia autorrealizável. Você não precisa se entregar a pensamentos tão grandiosos, mas sentir que você está destinado a algo grande ou importante dará a você um alto grau de resiliência quando as pessoas se opõem ou resistem a você. Você irá não internalizar as dúvidas que vêm de tais momentos. Você irá ter um espírito empreendedor. Você não vai continuar a tentar coisas novas, mesmo assumindo riscos, confiantes de sua capacidade de se recuperar as falhas e sentindo-se destinado a ter o sucesso. Quando Chekhov teve a epifania sobre a liberdade final, ele poderia criar para si mesmo. Ele teve o que o psicólogo americano Abraham Maslow, a gente fala muito sobre ele, né, nas nossas mentorias, ele tem aquela pirâmide das necessidades, chamou uma experiência de pico. Esses são momentos que você é tirado da rotina diária e sente que existe algo maior e mais sublime na vida do que você está perdendo. No caso de Chekhov, você foi desencadeado por uma crise, pela solidão, e levou à sensação de aceitação completa das pessoas e do mundo em sua volta. À volta dele, né? Esses momentos podem vir de se exercitar o que você acha que eram seus limites, eles podem vir da superação de grandes obstáculos, subir uma montanha, fazer uma viagem em um lugar muito diferente, uma outra cultura, ou uma ligação profunda que vem de qualquer forma de amor. Você quer deliberadamente ir em busca de tais momentos, estimulá-los, se você assim o puder. Ele tem o efeito, como fizeram com o Chekhov, de alterar sua atitude para o bem. Eles expandem o que você pensa sobre a sua possibilidade e sua própria vida. E a memória é algo que vai e volta sempre para a inspiração suprema. Em geral, essa maneira de olhar para si mesmo é contrária ao legal. Atitude irônica que muitas pessoas gostam de assumir no pós-moderno mundo. Nunca muito ambicioso, nunca muito positivo sobre as coisas ou a vida, sempre afetando uma indiferença e uma falsa humildade. Tais tipos podem ver a atitude positiva e expansiva como polianaice e simplória. Mas, realmente, a atitude legal deles é uma máscara inteligente para os seus grandes medos de constrangimento, medo de falhar, de mostrar muita emoção. Como com todas as tendências de cultura, a atitude legal acabará por desaparecer, embora um remanescente do início do século XXI, movendo-se na direção oposta, você é muito mais progressista. Como ver sua energia e sua saúde? Embora todos nós, mortais e sujeitos a doenças, além do nosso controle, devemos conhecer o papel que a força de vontade desempenha sobre a nossa saúde. Todos nós sentimos isso para algum momento ou outro. Quando nos apaixonamos ou nos sentimos excitados pelo nosso trabalho, de repente temos mais energia e recuperamos rapidamente qualquer doença. Quando estamos deprimidos ou estressados, nos tornamos presas de todo tipo de doença. Nossa atitude desempenha um papel enorme em nossa saúde, que a ciência começou a explorar e a examinar com mais profundidade nas próximas décadas. Em geral, você pode seguramente ir além do que você acha que são seus limites físicos, sentindo-se mais animado e desafiado por um projeto ou empreendimento. As pessoas envelhecem e prematuramente, com a idade, vão aceitando limites físicos para o que elas podem fazer, tornando-se um ciclo cumprido. Aqueles que envelhecem bem continuam a se envolver em atividades, apenas moderadamente ajustando isso. Você tem fontes de energia e saúde, você ainda tem que aproveitar. Como ver as outras pessoas? Primeiro, você deve tentar se livrar da tendência natural para levar o que as pessoas fazem e dizem como algo pessoalmente dirigido a você, especialmente se o que elas dizem ou fazem é desagradável. Mesmo quando elas criticam a você ou agem contra os seus interesses, mais frequentemente do que não deveria, de alguma forma profunda anterior, você vai revivendo isso.
você se torna o alvo conveniente de frustrações e ressentimentos que se acumularam ao longo dos anos. Eles estão projetando seus próprios sentimentos negativos. Se você pode ver as pessoas assim, você achará mais fácil não reagir e ficar chateado ou ficar envolvido em alguma batalha mesquinha. Se a pessoa é verdadeiramente maliciosa, por não se tornar emocional você mesmo, você estará em um lugar melhor para traçar o contra-ataque. Você vai se salvar e acumular mágoas e sentimentos amargos. Veja as pessoas como fatos da natureza. Elas vêm em todas as variedades, como flores ou rochas. Existem tolos e santos e sociopatas e egomaníacos e nobres guerreiros. Há o sensível e o insensível. Todos eles desempenham um papel na nossa ecologia social. Isso não significa que podemos lutar para mudar o comportamento prejudicial das pessoas que estão perto de nós ou em nossa esfera de influência. Mas não podemos, dentro da reengenharia humana, da natureza humana, o mesmo de alguma forma como se tivéssemos sucesso, o resultado poderia ser muito pior do que temos. Você deve aceitar a diversidade e o fato de que as pessoas são o que são, que elas são diferentes de você. Você não deveria se sentir como um desafio para o seu ego ou para a sua autoestima, mas como algo para ser bem-vindo e abraçar. A partir dessa postura mais neutra, você deve tentar entender o que as pessoas com quem você lida em um nível mais profundo, como Chekhov fez com o seu pai. Quanto mais você fizer isso, mais tolerante você tenderá a se tornar para as pessoas e para a natureza humana em geral. Ser aberto, um espírito generoso, fará com que suas interações sociais sejam mais suaves e as pessoas serão mais atraídas por você. Finalmente, pense no conceito moderno de atitude em termos do antigo conceito de alma. O conceito da alma é encontrado em quase todas as culturas indígenas e civilizações pré-modernas. Originalmente, refere-se às forças espirituais externas permeando o universo e contido no humano individual na forma de alma. A alma não é a mente ou o corpo, mas sim o espírito global que incorporamos. Nossa maneira de experimentar o mundo é o que faz uma pessoa ser um indivíduo. É o conceito da alma que está relacionada com as primeiras ideias de personalidade. Só esse conceito, a alma, de uma pessoa pode ter profundidades. Algumas pessoas possuem um grau maior dessa força espiritual, mas de uma alma. Outros tinham uma personalidade que faltava nessas forças e eram um pouco sem alma. Isso tem grande relevância para a nossa ideia da atitude. Na nossa moderna concepção de alma, nós substituímos essa força espiritual extrema com a vida em si, ou o que pode ser descrito como força vital. A vida é inerentemente complexa e imprevisível. Seus poderes estão muito além do que podemos simplesmente compreender ou controlar completamente. Essa força vital é refletida na natureza e na sociedade humana pela notável diversidade que encontramos em ambos os reinos. De um lado, encontramos pessoas cujo objetivo na vida é inibir e controlar essa força vital. Isso os leva a estratégias autodestrutivas. Elas têm que limitar seus pensamentos e permanecer fiéis às ideias que têm e que perderam sua relevância. Elas têm que limitar o que elas experimentaram. Tudo é sobre elas e suas pequenas necessidades e seus problemas pessoais. Elas muitas vezes se tornam obcecadas com um objetivo particular que domina todos os seus pensamentos, como ganhar dinheiro ou receber atenção. Tudo isso os torna mortos por dentro quando se fecham para a riqueza da vida e a variedade de experiências humanas. Dessa forma, eles estão num rumo ao que nós podemos chamar de sem alma, uma falta interna de profundidade e flexibilidade. Seu objetivo deve ser sempre se mover na direção oposta. Você deve redescobrir a curiosidade que você teve quando criança. Tudo e todo mundo é uma fonte de fascínio para você. Você continua aprendendo, continuamente expandindo o que você sabe e o que você experimenta. Com pessoas que você sente generoso e tolerante, mesmo com seus inimigos e com aquelas
aquelas pessoas presas na condição desalmada, você não escraviza, se amargura ou sentir rancor. Em vez de culpar os outros ou as circunstâncias, você se vê no papel que a sua própria atitude e ações jogadas em qualquer falha. Você se adapta às circunstâncias em vez de reclamar sobre elas. Você aceita e abraça a incerteza e o que é inesperado com qualidades valiosas da vida. Dessa forma, a sua alma se expande aos contornos da própria vida e se enche dessa forma vital. Aprenda a medir as pessoas com as quais você lida com a profundidade de sua alma e, se possível, associe o máximo que puder com os da variedade expansiva. Nós vamos finalizar esse capítulo com uma frase do célebre Arthur Schopenhauer. É por isso que os mesmos eventos externos ou circunstâncias afetam duas pessoas igualmente. Mesmo com ambientes perfeitamente semelhantes, cada um vive em um mundo do seu próprio jeito. O mundo em que o homem vive molda-se principalmente pelo caminho em que ele olha, e assim se mostra diferente para homens diferentes. A um é estéril, sem graça e superficial, para outro, rico, interessante e cheio de significado. Ao ouvir sobre os eventos interessantes que aconteceram ao longo da experiência de um homem, muitas pessoas desejarão que as coisas semelhantes tenham acontecido em suas vidas também, esquecendo completamente que elas deveriam ser invejosas, em vez da aptidão mental que emprestou esses eventos a significado que eles possuem quando o descreve. Arthur Schopenhauer. Próximo capítulo, aguarde na próxima semana controlar o seu lado negro, a lei da repressão. Não esqueça de curtir o nosso canal, de compartilhar esse vídeo aqui nos seus grupos de WhatsApp e também de se inscrever. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, estamos juntos, aguardo você no nosso próximo capítulo do livro As Leis da Natureza Humana de Robert Greene. Até lá!